Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 7. Esta é a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Repita depois de mim, diga assim: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. O imediatismo, a gente usa essa palavra para falar dessa coisa de querer tudo muito rápido, né? Então, todas as áreas nossas, nós estamos apressando as coisas. A gente quer as coisas todas muito rápido. A gente chega numa lanchonete e a gente quer aquele lanche, sai em 30 segundos. A gente acha ruim se tiver que a pessoa dizer, não, espera aqui na fila do lado. Né? Como é assim? Por que já não entrega logo? Acabei de fazer o pedido, já tem que estar aqui, né? E a gente pensar que as refeições, há alguns anos atrás, demoravam horas e horas e horas para serem feitas, né? E a gente quer a refeição o mais rápida possível. Eu mesmo, para economia de tempo, quando estou viajando, principalmente pelos Estados Unidos, só como comida congelada. Boto no micro-ondas, 1 minuto, 2 minutos, está pronto. Porque eu tenho muito mais o que fazer do que ficar esperando a comida ficar pronta. E no restaurante ficar esperando a boa vontade do cozinheiro. Nossa época, nosso tempo, a gente funciona desse jeito. A gente não quer esperar no posto de gasolina, a gente não quer esperar no hospital, a gente não quer esperar em lugar nenhum. Tudo tem que ser muito rápido. Além do imediatismo, a gente ainda tem o consumismo, essa sensação de que a gente pode comprar qualquer coisa. Estava lendo uma vez um artigo, algum tempo atrás, aquela série House, o efeito que ela criou nas pessoas, de que é possível resolver qualquer enfermidade, né? Desde que você ache o hospital certo, médico certo. Essa ideia de que nós podemos comprar ou adquirir a solução em qualquer lugar, de qualquer forma, ou seja, sempre há uma possibilidade. Isso, principalmente, agravou-se na geração Z e de forma que sumiu um conceito extremamente importante para as gerações passadas, que é o conceito de esforço e recompensa. Então, a geração Z cada vez menos está conectada à ideia de que é preciso se esforçar para conseguir algum resultado, né? Essa ideia é tão difícil que determinados serviços que dependem de esforço, como, por exemplo, a academia de ginástica, ela tem uma dificuldade enorme de propor os serviços dela, justamente porque as pessoas nem sempre estão dispostas a fazerem o esforço necessário para poder conseguir, nem mesmo que seja um corpo mais malhado, um corpo mais
bem esculpido. E na igreja, qual é o efeito que isso traz, esse imediatismo e esse consumismo? Talvez a geração Z, que já nasceu em uma igreja sob essas dificuldades, não consegue perceber. Quem é transgeneracional, ou seja, quem já passou por várias gerações, percebe que há uma mudança. Nos últimos 50 anos, a igreja mudou profundamente. Ela deixou de ser o que a gente pode chamar de uma igreja servidora para ser uma igreja consumidora. As pessoas iam antigamente na igreja para servir ao Senhor, era uma expressão muito comum dos crentes. Então os crentes estavam na igreja ali orando, pedindo para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Eu quero te servir, né? E hoje, como é? Como estamos? Hoje as pessoas estão na igreja sempre perguntando para Deus o que é que elas vão receber, o que elas vão ganhar, né? Há uma diferença enorme entre o crente de hoje e o crente de 50 anos atrás. O crente de 50 anos atrás estava se perguntando o que ele podia dar ao Senhor. O que ele podia fazer para a glória do Senhor. O crente de hoje está perguntando: o que o Senhor vai fazer por mim? O que eu vou ganhar? O que eu vou receber? Há uma inversão de padrão, uma inversão disso. Hoje o crente tem a sensação, tem o pensamento, tem a ideia de que Deus deve dar as coisas a ele. De que Deus deve fazer as coisas por ele. Parece que quanto mais se discursa sobre graça na igreja brasileira, mais errado as pessoas entendem tudo. E há esse pensamento lá no fundo de achar que Deus precisa atender aos direitos humanos. Afinal, eu tenho direitos. Sou um ser humano. E Deus, eu sou Deus. Então, Ele tem que atender os meus direitos, né? Esse texto, ele vai corrigir a nossa visão. Esse texto vai mudar, se você deixar, a sua visão de como você deve se portar diante do Senhor. Se como uma igreja servidora ou como uma igreja consumidora. A gente está olhando um texto de uma época em que a perseguição havia aumentado bastante. Roma havia sido incendiada por Nero. E já havia algum tempo. Mas a perseguição continuava, a culpa foi colocada nos cristãos e eles continuavam procurando as autoridades dos cristãos, são culpados desse incêndio terrível, que na verdade, muito provavelmente foi Nero querendo acabar ali com as favelas de Roma e construir novos empreendimentos imobiliários, então queimou tudo. E agora Pedro e Paulo, os líderes da igreja de Roma, Paulo ali visitando, Pedro, segundo a tradição, passando um tempo ali na direção daquela igreja, os dois são mortos. A tradição também vai dizer que eles foram mortos no mesmo dia. Pouco antes disso, pouco antes, nessa situação, Paulo já preso, provavelmente na prisão mamertina, um buraco no chão, com os pés no meio da lama, escreve a Timóteo, com um misto de preocupação por uma igreja que ele formou, mas que estava se desviando da doutrina, e a necessidade de deixar alguém na liderança, alguém que pudesse assumir essa liderança da igreja e continuar a obra que ele tinha feito até ali.
A carta não deixa dúvidas. No primeiro capítulo, há alguns imperativos que deixam claro o que o apóstolo Paulo está querendo de Timóteo. Né? Você olhar lá no capítulo 1, versículo 6, ele disse: mantenha viva a chama do dom de Deus. Né? Ou seja, fica firme no seu ministério, né? Ou seja, aviva aí esse ministério, não se deixe abater, não se deixe diminuir, não procure um esconderijo. Versículo 8, capítulo 1, ele disse: não se envergonhe de testemunhar do Senhor. No versículo 13, ele disse: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina. Ainda no versículo 8, ele disse: suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. O apóstolo Paulo quer que Timóteo assuma a responsabilidade da liderança. E parece que Timóteo está um pouco resistente. Então, Paulo percebe que ele precisa insistir com mais argumentos, insistir com mais... E é interessante, a gente tem algumas notícias do que pode ter feito Timóteo ser receoso de assumir liderança. Uma delas é a juventude dele. Muito jovem para os padrões daquela época, sem querer assumir maiores responsabilidades por causa das complicações que seria. Mas essa própria passagem, quando fala de assumir sofrimentos como soldado de Cristo, faz a gente pensar que talvez Timóteo estivesse olhando para o exemplo de Paulo e não querendo assumir maior responsabilidade na liderança, porque era muito sofrido isso. Afinal, ele estava andando com Paulo já aí há mais de 15 anos e deve ter visto muitos desses sofrimentos. E é nesses imperativos, chamando Timóteo, Timóteo assume, Timóteo pega, Timóteo se torna um líder, Timóteo treine outras pessoas, Timóteo testemunhe do Evangelho, que o apóstolo Paulo começa a dizer esse texto: portanto, você, meu filho. Um chamado paternal para assumir a responsabilidade da liderança no momento de crise, no momento de dificuldades. No momento em que tudo que Timóteo queria talvez fosse se esconder no lugar, cuidar da vida dele, não é? Achar um bom emprego, quem sabe um bom salário, não sei, parece. E Paulo está insistindo. Que recomendações Paulo dá para Timóteo, para que ele seja capaz de cumprir essa missão bíblica da igreja e dele mesmo? Veja o versículo 1, diz: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros, e suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Portanto, Paulo está recomendando 3 atitudes. Se Timóteo quiser deixar esse medo, esse receio de assumir a liderança, ele precisa, então, de 3 atitudes para se tornar um líder da igreja naquele momento. Primeiro, ele precisa fortificar-se na graça que há em Cristo Jesus. Como se preparar? Precisa se fortificar na graça. O que isso significa? A palavra graça, ela significa bom humor, boa disposição. Ou seja, Paulo está dizendo que Deus está bem disposto a fortificar Timóteo. E Timóteo, então, pode se fortificar nessa graça, porque Deus está bem disposto, portanto, a fazer isso. Então, ele deve se fortificar em Deus, porque Deus está disposto a fortificá-lo. Fortifique-se na graça, portanto, na boa disposição de Deus. Ele está a fim de te dar de graça, Timóteo. Vai firme, pede para ele, vai buscar nele esse fortalecimento, porque está disponível
gratuitamente esse fortalecimento. A segunda coisa que ele precisa fazer é confiar as palavras que ele recebeu a homens fiéis que também sejam capazes de ensinar a outros, né? Então, o que Timóteo vai fazer como líder que se fortificou? Agora ele vai pegar aquilo que ele recebeu, a palavra de Deus que ele aprendeu, aquilo que ele foi ensinado e transmitir a outras pessoas com a perspectiva de que elas transmitam a outras. Isso fala para a gente da essência desse exército de Deus, onde as pessoas estão em constante treinamento, em constante aprendizagem, em constante exercício. Terceiro, suporte comigo os meus sofrimentos. O apóstolo Paulo não estava dizendo para Timóteo que era para ele ir agora lá para a prisão e pedir uma vaguinha e dizer assim: me arranja um quarto também que eu quero ficar junto com Paulo, pedir para eu a suportar os sofrimentos. O que ele está dizendo é que Timóteo deveria aceitar passar por sofrimentos como o apóstolo Paulo estava passando. E Timóteo não deveria fugir da liderança para evitar os sofrimentos que Paulo, como líder, estava suportando. Pelo contrário, ele deveria perseverar mesmo diante de sofrimentos semelhantes ao que o apóstolo Paulo estava sofrendo. E se você se lembra bem, o apóstolo Paulo estava sofrendo até mesmo isolamento. Seus amigos, seus seguidores, seus discípulos o haviam abandonado. Ele estava enfrentando também risco de morte. O processo dele, mais dia menos dia, mataria, como um criminoso comum, por ter tocado fogo em Roma, muito provavelmente. São sofrimentos que o apóstolo Paulo enfrentava para cumprir o seu chamado para a liderança, para cumprir a sua responsabilidade confiada por Deus. E ele está dizendo para Timóteo, sofre comigo. Ou seja, não rejeite a liderança por causa do sofrimento. Sofre comigo. E sofre como um bom soldado, isto é, figura do soldado romano. Você tem que entender nessa passagem, enquanto a gente fala de exército, que o exército romano estava no auge do seu poderio, da sua capacidade. Era uma máquina de guerra incomparável. Eu fiz uma deliciosa pesquisa sobre o exército romano quando escrevi o Nossa Luta. E é admirável. Uma coisa que os romanos fizeram é que todo o povo que eles conquistaram, eles foram lá e pegaram a melhor tecnologia desse povo e incorporaram no exército. De modo que o equipamento do exército romano ainda é imitado até hoje, de modo que o formato do escudo é muito comum de se ver na polícia de choque, capacete romano, praticamente o mesmo formato, você vai ver tanto no corpo de bombeiros como vai ver também na polícia de choque, vários equipamentos. Então, o apóstolo Paulo, quando diz, sofre comigo como um bom soldado, inspirado por aquele militarismo que cercava, vendo a posição dos soldados, ele chama Timóteo para assumir uma posição como aquela. Sabendo que é necessário suportar sofrimentos para um líder perseverar, tanto no preparo dele mesmo, como no exercício da missão. Como é que Paulo explica esses sofrimentos? Como é que ele trata disso? Ao que ele compara?
Versículo 4 ele diz: nenhum soldado se deixe envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então Paulo continua insistindo na figura do soldado que ele usou na primeira parte, e ele agora vai enfatizar essa figura do soldado, dando para ela um sentido mais específico. Ele está dizendo: um soldado precisa não se envolver com os negócios dessa vida para agradar aquele que o alistou. Deixa eu dizer para você, o exército romano, fazer parte do exército, era o sonho de qualquer rapaz daquela época. Você ia fazendo 14, 15 anos, o sonho, porque a única forma de mudar de vida, a ascensão social daquela época dependia de você conseguir entrar no exército. Então, a ideia era mais ou menos essa: com 16 anos você podia se alistar, entrava no exército, ia ter um bom salário, e você ia se preparar. A forma de um soldado romano se preparar era o atletismo. Então ele ia praticar bastante esporte para ter força e agilidade para vencer as batalhas. Cada batalha que ele vencia, ele tinha mais prêmios, mais bônus, né? E ele ia juntando esse dinheiro. Quando ele tivesse uns 30 e poucos anos, ele podia dar baixa do exército. Se ele tivesse juntado um bom dinheiro, ele ia comprar um sítio, uma chácara, e ia então se tornar um agricultor, não empregado, um empresário na agricultura. Esse é o sonho, era a carreira ideal. Porém, o exército romano era altamente exigente. Tinha muita gente querendo ser soldado, eles eram muito exigentes. Na verdade, o soldado romano não podia nem mesmo casar-se durante o serviço militar. Precisava servir exclusivamente ao exército. Não podia ter negócios, não podia ter propriedades. Então eles guardavam o dinheiro para que eles pudessem comprar uma propriedade depois da baixa. O soldado romano precisava se dedicar exclusivamente ao exército para que ele pudesse então ter sucesso nessa carreira. É disso que o apóstolo Paulo está falando, dessa dedicação que o exército romano exigia. Então o apóstolo Paulo vai dizer: olha, o soldado, ele se abstém de todos os embaraços, todos os negócios da vida civil, todos os compromissos da vida civil, para que ele possa agradar o seu sargento, o seu centurião, e aqueles que estão acima do centurião, e ir recebendo as promoções, de modo que ele pudesse, depois da baixa no exército, com um bom resultado, com um bom recurso. O apóstolo Paulo falou muito sobre isso, muito sobre essa dedicação que servir a Deus exige de nós. Um dos textos que eu admiro mais, ou seja, que me encosta até na parede, que eu fico perplexo da ousadia do apóstolo Paulo de exigir dos crentes dedicação, é quando ele está no capítulo 7 em 1 Coríntios falando casa não casa, casa não casa. Sei que não é uma parte da Bíblia que alguns gostam muito, mas lá pelas tantas, no versículo 29 a 31, Paulo diz exatamente o seguinte: o que eu quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem. Aqueles que choram como se não chorassem. Os que estão felizes como se não estivessem. Os que compram algo como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma
presente deste mundo está passando. O apóstolo Paulo não nega o fato de que você precisa viver nesse mundo. Não nega o fato de que, vivendo nesse mundo, você precisa comprar comida, você precisa comprar roupa, você precisa fazer uma porção de coisas. Mas ele diz para você, faça isso como se você não fizesse. O exército de Cristo exige dedicação absoluta. Você não pode se embaraçar com os negócios da vida civil. E quando eu olho para o que a Bíblia espera de nós, em termos de dedicação, e vejo a futilidade com que os crentes estão vivendo, a vaidade com que eles estão vivendo, as preocupações com as coisas dessa vida, como se fossem coisas importantes, como se fossem coisas relevantes, eu fico pensando, meu Deus, o que será da igreja brasileira? Quando os crentes estão mais preocupados se o clube do qual eu sou sócio é melhor do clube que o clube do qual você é sócio. Estou mais preocupado com se eu vou passar as férias nas praias do Nordeste, se eu vou passar as férias no inverno lá no Rio Grande do Sul, do que em agradar aquele que eu estou. E que outras figuras Paulo usa para ampliar e aprofundar essa ideia de como é que a gente deve se portar diante do sofrimento que a liderança cristã exige? Porque não é fácil. Existe um preço. Timóteo estava querendo fugir disso. Timóteo não estava muito satisfeito com isso. E agora esse preço que eu enfrento, que ameaçava Timóteo. Paulo está insistindo com ele, mesmo com esse preço. Suporte comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Enfrenta isso. Que outras figuras ele dá? Ele está falando justamente dessa carreira que eu mencionei ainda agora. Começo como soldado, pratico bastante atletismo, fico forte, ágil, venço muitas batalhas, ganho muito dinheiro, depois compro uma fazenda e viro agricultor. Esse é o sonho. O apóstolo Paulo está dizendo, esse sonho se cumpre no ministério. Você vai ser um soldado de Cristo, você também vai ser um atleta de Cristo e você vai ser um agricultor de Cristo. Um fazendeiro de Jesus. Versículo 5. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então ele falou do sofrimento que o soldado deve enfrentar. Agora ele fala do sofrimento que o atleta deve enfrentar. O soldado precisa se abster. Coisa que para os outros são normais, para o soldado de Cristo não é normal. Coisa que todo mundo faz, o soldado de Cristo não vai fazer. Preocupações que são comuns de qualquer pessoa, o soldado de Cristo não tem essas preocupações. Não se preocupa com essas coisas. Mas ele tem uma vantagem. Ele tem uma vantagem. E a vantagem dele é que ele agrada aquele que o alistou. E implicitamente vai sendo promovido, vai sendo colocado para frente. Também como atleta, ele precisa competir conforme as regras. Não é só competir conforme as regras no sentido das regras do jogo, como nós vimos hoje, tinha regras para serem observadas. Mas é também a regra da disciplina. É também
ter um treinamento regrado, ter uma disciplina regrada. O atleta não pode comer o que todo mundo come. O atleta não pode acordar a hora que todo mundo acorda. O atleta não pode ter a folga que todo mundo folga. O atleta precisa ter disciplina. O atleta precisa ter regras. O atleta precisa ser disciplinado. E um líder cristão, eu já disse para você que o que significa o princípio da igualdade. Seu facilitador já disse para você o princípio da igualdade. Vocês são luz do mundo. Todo crente precisa ser um líder. Então, aquilo que vale para Timóteo, vale para todos nós. Aquilo que você recebeu, ensina a homens fiéis que ensinem a outros. Isso é igreja. E todos eles, todos esses crentes que precisam ser líderes, inclusive cada um de vocês que está aqui, não pode viver como vivem as pessoas do mundo. Não pode viver sem disciplina. Portanto, o atleta que quer ser coroado, e é bom ser coroado, é bom ser reconhecido, é bom receber uma medalha, mas muitas vezes quem vê o atleta sobre o pódio não sabe quanto foi o preço que ele pagou para poder chegar ali. Da mesma forma, o apóstolo Paulo está dizendo, você, Timóteo, só vai ser coroado como vencedor se você mantiver a disciplina. E depois ele ainda usa a figura. Eu preciso lembrar que o apóstolo Paulo constantemente falava dessa figura do atletismo como uma figura da vida cristã. Você vai ver, por exemplo, em 1 Coríntios 9, 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Essa ideia de um atleta disciplinado para que ele possa vencer as provas é uma ideia que se encaixa para um crente que assume a sua responsabilidade de ser um líder. E por último, o sofrimento do agricultor. A palavra que o apóstolo Paulo deu a Timóteo diz, o lavrador que trabalha arduamente. A palavra que ele usou no grego é copial. Eu sei que é um português um pouco usado no dia a dia, mas quando está chovendo muito, você pode dizer que está chovendo copiosamente. É a mesma palavra do grego, copial. Tem que trabalhar muito. Aquele agricultor que trabalha muito vai ver o resultado do seu trabalho. Um líder cristão que trabalha bastante vai ver o resultado do seu trabalho. Portanto, sofrimento do soldado é deixar de lado coisas que para os outros são comuns. Sofrimento do atleta é deixar de lado uma vida fácil, desregrada, e viver de acordo com uma disciplina. Sofrimento do agricultor é sair da rede, sair da cama e trabalhar muito todos os dias. Mas é lógico que o apóstolo Paulo está deixando para a gente o entendimento de que o soldado vai ser promovido, vai receber o seu salário, que o atleta vai ser coroado, vai ser premiado e que o agricultor vai receber os seus frutos. E que ação Timóteo é chamado por Paulo depois dessa exposição, depois dessa ideia. O apóstolo Paulo disse para ele, versículo 7, reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Aqui, Paulo não está dizendo, eu falei um negócio tão difícil, tão complicado, que você vai ter dificuldade de entender.
Portanto, pede para Deus aí ajuda. Não, ele não está dizendo isso. O que Paulo está dizendo é: coloque a sua mente sobre isso, porque se você meditar sobre isso, pensar sobre isso, daqui a pouco você vai estar andando junto. A palavra que ele usa é sunesis. Sunesis significa andar junto, fluir junto. Então, você tem um Timóteo tímido, resistente a assumir mais responsabilidades, receoso do sofrimento que isso implica, né? E eu posso dizer para você que não é fácil. Eu, mesmo estando trabalhando na igreja desde que eu era criança, começando a pregar desde muito cedo, só admiti ser ordenado ao pastorado depois dos 30 anos. E mesmo assim, durante as entrevistas para minha ordenação, um dos últimos pastores que me entrevistou disse assim: Bernardo, hoje você é ovelha, como todas as ovelhas, então você tem muitos amigos, muitos relacionamentos. Mas quando você for pastor, você vai ficar sozinho. Você está pronto para ficar sozinho? E ainda que a gente procure uma liderança integrada, não é fácil estar responsável pelas pessoas. Infelizmente, por mais que você procure uma liderança integrada, todo mundo olha para você. São sofrimentos da liderança. E muitos adolescentes e jovens fogem da liderança por causa dessas coisas. Nossa experiência, nós estamos convictos desde há muitos anos de que nós precisamos que jovens e adolescentes assumam a responsabilidade como líderes dentro da igreja. Sejam um exemplo dos fiéis. Tomem iniciativas. E quando a gente conversa com os adolescentes e jovens sobre isso, eles são bastante resistentes em termos de assumir liderança. Eles não acham que eles devem assumir liderança, eles têm medo de assumir liderança, eles resistem a assumir liderança. Perguntem para os nossos missionários, para os nossos facilitadores, quantas experiências a gente tem de adolescentes fugindo dessa responsabilidade. Ah, não posso ser líder. Ah, não, que é isso? Ainda sou muito novo. O apóstolo Paulo está dizendo: medita sobre essas coisas. Se você meditar sobre essas coisas, você vai ter, ou lhe será dada, o Senhor lhe dará sineses. Ou seja, você vai começar a andar, fluir de acordo com essas ideias. Essa é a minha oração por vocês. Que vocês comecem a fluir de acordo com essas ideias. Fluir de acordo com aquilo que Deus está nos dizendo. Portanto, para convencer Timóteo, o apóstolo Paulo, querendo que ele lidere, que ele assuma responsabilidades, que ele possivelmente assuma a responsabilidade de ser o bispo de toda a região da Ásia Menor, de todas essas igrejas que nós estamos vendo aí no Apocalipse. É lógico que Paulo está escrevendo aí provavelmente uns 30 anos, 20 e poucos anos antes de João, mas possivelmente várias das igrejas do Apocalipse já estavam em formação. E Éfeso era, muito possivelmente, a cabeça dessas igrejas. E Timóteo seria o responsável, então, por tudo isso. E ele estava resistente. E quando Paulo se esforça para envolvê-lo, quando Paulo procura chamá-lo, envolvê-lo nisso,
usa a figura do exército, de crentes que são soldados, e que precisam ser fortes para enfrentar as dificuldades da liderança e marcharem com a igreja fazendo a vontade de Deus. Então, a gente nota que o propósito da igreja nessa passagem é cumprir um ciclo militar de se fortificar, de treinar e de perseverar. O propósito da igreja é ser um exército que se fortifica, que se fortalece. E se há um povo que entende de ficar forte, é o soldado. O soldado não pode ser fraco. O exército não pode ser fraco. Há essa constante procura na mentalidade do exército de fortalecimento. E é isso que o apóstolo Paulo traz. Fortaleça-se na graça que há no Senhor Jesus. Fica forte. Treina. Outra coisa que chama a atenção no exército é a quantidade de treinamento. Não tem nenhuma guerra à vista, então vamos ficar todo mundo aqui encostado, comendo, bebendo, dormindo. Não, tem que acordar cedo, tem que treinar, tem que correr, tem que atirar, tem que treinar. Então o apóstolo Paulo também fala disso para Timóteo, treina as pessoas. Do mesmo modo que você foi treinado, treina o outro, que treina o outro, que treina o outro, de modo que você cria uma hierarquia de treinamento. E todos, então, esses soldados ficam bem preparados. A igreja é chamada para esse ciclo de se fortalecer, de treinar e de perseverar, suportar. Suporta. Eu lembro, com meus 12, 13 anos, meus tios não são muito mais velhos do que eu, porque minha mãe é irmã mais velha. Então, meus tios estariam com uns 18, 19 anos, servindo o exército. E eu me lembro de ficar até muito receoso de como seria quando chegasse a minha vez de servir o exército. Porque meus dois tios mais velhos tinham um sargento lá que tinha a fama de ser terrível. Né? Na cabeça dele, os soldados tinham que suportar os rigores do treinamento. E terminou que eu não servi o exército, mas eu até entendo o que o apóstolo Paulo está dizendo. Suporte comigo os sofrimentos. Um soldado romano, com cerca de 40 quilos nas costas, marchava em torno de 30 a 40 quilômetros por dia. Não é fácil. Quando montava acampamento, tinha que cavar, tinha que fazer cercas, tinha que botar tudo para no dia de manhã desmontar e sair de novo marchando. Suporte. Ser um líder cristão, como vocês foram chamados a ser, não é um passeio na praça. Existem muitas lutas e dificuldades. Lutas de soldado, deixando coisas que seus colegas que não são crentes, para eles é normal. E para você não. Aprendendo a levar uma vida disciplinada, mesmo no meio de uma geração que tem pouquíssima disciplina. Aprendendo a trabalhar arduamente. É isso que se exige como propósito dessa igreja, que essa igreja viva nesse ciclo de se fortificar na graça, de treinar uns aos outros, transmitindo o ensinamento recebido aos outros para que também transmitam aos outros, e também suportando os sofrimentos como bom soldado de Cristo. O objetivo dessa igreja é obter os resultados disso tudo. Não é?
É obter o agradar aquele que nos alistou? Uma figura belíssima, já pensou? Deixar Jesus contente. Você tem deixado Jesus contente? Você tem deixado, ou pelo menos você pensa, hoje eu vou deixar Jesus contente. Pensa nisso? Hoje eu vou deixar Jesus alegre. Também ser coroado como atleta, também produzir os frutos como agricultor. O objetivo da igreja é resultados. Ela precisa obter resultados. E o que foi que Paulo pediu a Timóteo? O que serve para todos nós. É que se nós meditarmos nessas coisas, nós vamos começar a viver de acordo com elas. Nós vamos fluir de acordo com a vontade de Deus. Novamente, nem Jesus não queria sofrer. Essa questão de sofrimento no cristianismo precisa ser entendida bem. Nós não somos masoquistas, que fica procurando um jeitinho de sofrer. Não é? Deixa eu ver onde tem um martelo aqui que eu vou martelar o dedo. Não é assim que funciona. Né? Embora, durante a história, alguns cristãos pensaram que funcionava assim. Né? Os suplícios, principalmente dos monges católicos, vão me machucar para ver se eu paro de pecar. Né? Não é bem assim, você não entendeu bem o texto bíblico. Né? Nós não queremos sofrimento. O que nós queremos é o resultado. O que nós queremos é o fruto. O que nós queremos é a coroa. O que nós queremos é agradar ao Senhor Jesus. Porém, para que isso aconteça, existe uma parcela de sofrimento que a gente precisa enfrentar. Portanto, o prêmio é tão importante que nós estamos até dispostos a enfrentar o sofrimento. 3 tipos de sofrimento. O primeiro, deixar de fazer coisas que todo mundo faz. O segundo, ter uma vida disciplinada, de oração, de meditação, de estudo da palavra e outras práticas bíblicas cristãs da vida cristã. E, finalmente, o sofrimento de trabalhar muito. A gente não foi chamado para trabalhar pouco, não. Trabalhar muito para a gente ver fruto. E eu fico aqui pensando, como será você esse ano? Você vai chegar na igreja e dizer assim, estou trabalhando tanto que está atrapalhando meus estudos, eu preciso terminar o ensino médio, o primeiro ano de faculdade é terrível, o segundo ano de faculdade é dificílimo, o terceiro ano de faculdade é complicado, o quarto ano tem TCC. Reclamando de trabalhar para Jesus, como que você vai conseguir frutos desse jeito? Vamos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, faça primeiro o que Deus quer. Faça primeiro o que agrada a Deus. Faça primeiro aquilo que glorifica o Senhor, aquilo que produz frutos para o Senhor. Precisamos diminuir nossa resistência ao sofrimento. Eu gosto de como o apóstolo Paulo comparar a vida cristã à de um lutador. Eu fico pensando nesses lutadores de boxe, de MMA. Quando acaba uma luta, o que você acha? Ele está querendo outra ou ele está querendo fugir? Nunca mais vou lutar. Todo ensanguentado, cheio de hematoma, com o olho quase sem abrir. E ele olha para o empresário dele e diz, quando é a próxima? É assim ou não é? Por quê? Porque ele escolheu essa carreira. Porque é assim que ele ganha vida.
E você? Você escolheu essa carreira? Você escolheu ser um soldado de Cristo? Está gostando de ser um soldado de Cristo? Ou não? Porque se você gosta de ser um soldado de Cristo, você não deveria achar ruim as dificuldades dessa carreira. Você deveria achar bom. Ah, que legal, tenho luta. Sinal de que eu estou progredindo dentro da vontade de Deus. Portanto, nós devemos diminuir o nosso receio das lutas. Não sei se você está com aquela cara de não é comigo, ou na minha cidade isso não acontece. Mas eu conheço muitos jovens e adolescentes que mudam para uma igreja grande que é para não ter. Se eu vou ficar aqui, ninguém se incomoda comigo, ninguém me. Posso só curtir o melhor. Conheço o pessoalzinho, a gente sai para comer uma pizza depois do culto. Não quero responsabilidade. Quantos de nós têm, por motivos muito egoístas, se voltado só para gastar todo o tempo fazendo aquilo que nos agrada e não estamos dispostos a servir, não estamos dispostos a liderar, porque isso vai dar trabalho, porque isso vai me fazer sofrer. O convite desse texto é você parar com isso, parar de fugir, aceitar as dificuldades da liderança, aceitar as dificuldades de ser um trabalhador de Jesus, um soldado alistado por ele, um atleta da equipe dele, um agricultor que trabalha para apresentar frutos para ele. Diminua na sua vida esse sentimento de fugir da responsabilidade, fugir do peso da responsabilidade. Esse texto também diz para a gente que nós precisamos aumentar nossa perseverança, treinamento, dedicação, tudo aquilo que um exército faz, um soldado faz, que ele destacou nesse texto, nós precisamos incrementar. Principalmente, precisamos transmitir o que aprendemos a outros, e a outros, e a outros, né? Precisamos aumentar isso. Em termos práticos, você está pronto para ensinar para outros jovens, outros adolescentes, as coisas que você aprendeu aqui? É isso que significa ser parte do exército de Deus. O que você está aprendendo aqui não é só para você. Vários pacificadores já tiveram a oportunidade de sair daqui com um projeto pronto, de discipular outros, de transmitir para outros aquilo que aprenderam. E você acha que isso é uma exceção? Não, esse texto está dizendo que essa é a regra. Aquilo que você aprendeu, você precisa transmitir a outros. Porque aqui você não está aprendendo o que eu penso. Aliás, eu quero pensar cada vez menos. Você está ouvindo a palavra de Deus. Não é algo que você pode ignorar. Não é algo que você pode se dar o luxo de esquecer. Portanto, se prepare para transmitir aquilo que você aprendeu de Deus para outras pessoas. E, finalmente, o reino de Deus cresce conforme o Senhor chama pessoas para se alistarem a esse exército. O reino de Deus cresce como um exército. Nós precisamos manter essa dimensão clara. A igreja é assim. A igreja é um exército sob o comando do Senhor Jesus.
E todos nós estamos envolvidos em uma luta. O apóstolo Paulo vai levar essa figura aos Efésios novamente, e nos nossos estudos de Efésios logo chegaremos a esse texto, capítulo 6. Se nós temos uma luta, e ele vai explicar como é essa luta, como você deve estar preparado para ela. Portanto, a palavra de Deus apresenta a igreja como um exército. E nesse texto em específico, esse exército não pode temer as dificuldades da luta, as dificuldades da batalha. Deve ser corajoso. Ser crente dá trabalho. Ser crente não é fácil. Não é fácil. Ser crente traz uma série de dificuldades para a nossa vida. E ser um crente que é luz do mundo, que ilumina os outros, que é líder, traz mais trabalho ainda. Mas se você quer agradar aquele que o alistou, se você quer ser coroado da coroa da vida, se você quer produzir frutos para a glória de Deus, suporte comigo os sofrimentos, as aflições, como um bom soldado de Jesus Cristo.